nós teremos esse encontro nosso, esse um pouco de conversa com a Lúcia Casasanta sobre compliance, publicado nas redes sociais. Então, Lúcia, dê suas palavras iniciais. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Adriano. Eu gostaria, assim, imensamente de agradecer. Para mim é uma honra estar com esse público aí tão querido. Eu sei muita gente da Chesf, mas deve ter gente também fora, o que me deixa ainda mais lisonjeada de conseguir atrair pessoas. Mas se isso é uma verdade e que atrai o interesse, é fruto de muito trabalho, e esse trabalho é o que eu vou tentar mostrar aqui. Eu acho que o sucesso num grupo de empresas, como é o Grupo Eletrobras, ele não acontece de forma alguma sozinho. Então, ele precisa de uma liderança, ele tem que ter um apoio, o suporte da alta administração, que eu acho que a gente sempre teve, e o apoio de todas as empresas Eletrobras, porque eu vou mostrar isso para vocês um pouquinho agora na introdução, para que vocês entendam esse contexto de como que é a conformidade, na verdade, a governança da conformidade nas empresas Eletrobras, porque eu acho que ele é que é o fator de sucesso. Diferentemente de outras diretorias, até como a que o Adriano representa aí muito bem, é uma área onde eu não tenho par na diretoria, né? Eu navego sozinha, porque ela foi criada para ser uma área corporativa da holding e olhar o grupo como um todo. Então, eu não posso diferenciar o grupo. Então, eu vou mostrar isso, eu tenho espelhos, eu até chamo áreas espelho dentro de cada uma das controladas, que respondem diretamente ao presidente para que possa ser uma área que ande transversalmente. Ela tem que estar atuando, a integridade, a gestão de risco, ela tem que estar atuando num contexto abrangente. Ele não está ligado, ele não é muscular, é horizontal e não é vertical. Então, é extremamente importante que a gente tenha um alinhamento, que a gente consiga... Acho que está dando... Passou. Eu tirei aqui o som do Carlos Henrique. Carlos Henrique, bem-vindo. Era o microfone dele que estava dando... Tá bom. Então, essa unidade que a gente criou com uma única orientação é que dá o sucesso nesse processo, porque a gente padroniza o que vai ser feito, fala uma única linguagem, dá uma única resposta ao público em termos de conformidade com regras, legislação, normativos, e a gente vai ver por que isso é importante. Então, Lúcia, você eu fez acho... uma apresentação, a Lúcia vai nos fazer, o nosso mecanismo aqui, a Lúcia vai fazer a apresentação dela e preparou um especial para todos nós, didaticamente falar sobre compliance, e depois da apresentação dela, a gente vai ter a oportunidade de fazer algumas perguntas aderentes ao tema, mas é muito importante, todos vocês, até o Iron está aqui conosco, eu disse, esse tema do compliance hoje, ele ganhou uma importância muito grande, inclusive na área jurídica. A área jurídica hoje tem advogados, se especializando muito na questão do compliance, hoje, inclusive, em todas as áreas, até mesmo, por exemplo, na área eleitoral. Hoje, os partidos políticos têm que estar com práticas de compliance. Então, isso faz com que esse tema ele seja um tema hoje, do ponto de vista das empresas, das associações, das entidades, um tema realmente cada vez mais universal. Tá bom? Eu vou colocar aqui a apresentação. Você com a imagem congelada, você está ouvindo, Lúcia? Estou ouvindo. Pronto, eu vou aqui colocar, então, a apresentação para que você possa... Essa apresentação, gente, eu fiz mais para contextualizar o tema da reunião, não é para descer em detalhe, eu depois, alguma coisa específica do programa de compliance, a gente pode explorar depois no decorrer de um debate aí
que vocês tenham curiosidade de algo específico. Vai entrar agora em tela cheia. Eu que passo aqui ou vocês passam aí, Adriano? Eu vou fazer o seguinte, Lúcia. Eu não sei se você tem uma utilização do Teams. Não, eu tenho. Não, tenho. Não, você é o seguinte, você pode, eu vou passando então para você, e tá aí bom. Nós vamos facilitar isso, tá bom? Porque eu posso passar para você ter o controle, ou eu posso ter, e eu vou então apresentando, tá bom? Tá. Deixa eu ver se eu... Bom. Deixa eu voltar aqui para a gente começar. Não, na verdade é isso mesmo. A gente pode deixar aí. Primeiro era só uma capa. Então, e pode já mudar, Adriano. O que eu trouxe aí de primeiro para que a gente... Pode mudar, O que a gente... O próximo aí. Isso, o que tem acontecido aí no mundo empresarial em termos de preocupação dos executivos, né? Eu trouxe um resultado de uma pesquisa da Deloitte, que foi feita no ano passado, em 2019, então ela é bem recente, ou seja, que ela não captura só a questão da pandemia, porque realmente não tinha, mas ela ainda está bem recente e ela reflete bastante o que é o foco de executivos hoje nas empresas. Então, a gente vê assim que em termos estratégicos, os operacionais e os regulatórios, são 3 grandes grupos. Aqui a gente está mostrando nessa barra, a barra amarela, ela é os riscos que são gerenciados pelos executivos que responderam. E a verde é que será gerenciado aí no médio prazo. Então, a gente vê que os principais riscos, no principal risco estratégico, aquele que nos riscos operacionais, conduta ética e aderência às regras, que também passam de 80%. Nos riscos regulatórios, a gente tem aí no segundo lugar, em termos dos riscos que são gerenciados hoje, também com mais de 85%, mais de 80%, o risco de corrupção. E um pouco mais embaixo, o risco de regulamentação setorial, porque certamente nem todo mundo que respondeu essa pesquisa faz parte de um setor regulamentado, certo? Mas a gente vê que é relevante todos esses aspectos que transitam a imagem da empresa. Um descumprimento dessas coisas, ele causa uma perda de valor, tá? Então, passa aí, por favor, Adriano. No próximo slide, eu pus um pouco do que foi a linha do tempo, mostrando a necessidade que foi se criando de você. Por que chegou-se a um mundo no início aí, o compliance está tão valorizado, tá? Isso é quase que uma imposição da forma como as coisas vêm vindo ao longo do tempo. Então, a gente vê, assim, olhando pela linha de baixo, que são o que as empresas vinham respondendo às questões de mercado, a gente vê, nos anos 90, quem estava ali nesse ano atuando já aí, e há 30 anos atrás, sabe que o que se falava era em reengenharia, indicadores de business, BSC, downsize, foi o boom de implementação de ERP. Então, certo? E isso fez com que o excesso de produtividade ou de desempenho que se buscava deixasse algumas lacunas em termos de processo, de controles de processo. Aí a gente veio uma crise em 2002, que foi lá a questão da Enron, da Estados Unidos, que deu uma crise de confiança na forma como as empresas vinham conduzindo seus negócios.
Então, ali foi o primeiro choque de que, olha, eu preciso de estabelecer controles e preciso de implementar gestão de risco de alguma forma, para eu ter um fundamento que dê mais confiança ao mercado. E, com isso, foram desenvolvida legislação, a mais conhecida nossa é a Sarbanes-Oxley, que é a SOX, né? A gente chama de SOX, é o apelido, que é requerida pelas empresas que têm ação no mercado americano, na Bolsa de Nova York. Então, com isso, começou a demandar, aí, as regras, passou-se a demandar um maior volume, deu um excesso de controle, porque falou, para eu controlar agora e para eu não ter o risco que empresas que não tiveram um controle adequado tiveram, como a Enron, como a WorldCom, o que eu tenho que fazer? Vamos implementar controle. Então, acontece uma crise, você vai para o exagero e coloca agora pandemia, lockdown ou não. São pendulares as decisões, elas normalmente são polarizadas, e isso que aconteceu. Teve um excesso de controle. Apesar do excesso de controle, o foco não era no risco do negócio em si. E chegou em 2000, depois dessa crise de 2002, a gente teve a crise do subprime, que foi uma crise financeira de extensão mundial, começou nos Estados Unidos, com a questão lá das hipotecas no mercado americano. Essa crise, ela veio valorizar uma outra coisa que, para mim, ela é a base de tudo, é realmente a gestão integrada de risco. Eu acho que não se pensa em compliance, não se pensa em controles internos se você não tem uma boa gestão de risco. A gestão de risco, ela é aquilo que dá o peso. É ali que eu vou decidir que controle que eu vou ter. A partir de uma boa gestão de risco, eu vou poder equilibrar o que eu preciso para me proteger, para mitigar a incidência de riscos que o meu negócio está sujeito. Então, isso valorizou muito com a queda, porque aquele negócio, na hora que bate no bolso, ou que as empresas começam a quebrar, é que se valorizam determinadas coisas. Lá no início da década de 2000, né, com a questão da Enron, valorizou-se controle. Em 2007, 2008, com a questão do subprime, valorizou-se gestão de risco. Essas coisas se juntaram e elas estruturaram uma forma de atuar das empresas que gerou uma metodologia que foi desenhada aí junto com e outros órgãos associados de controles internos, como o COSO também teve envolvido, a metodologia das três linhas de defesa. Eu vou mostrar para vocês depois isso, logo em seguida, aí, detalhadamente, um pouco o que são essas três linhas de defesa. Elas vêm colocar no lugar certo quem cuida de quê, né? É importante para a organização como um todo. O compliance é importante para a organização como um todo. Qualidade é importante para a empresa, para a corporação como um todo. Então, como é que eu ponho isso para funcionar em cada atividade, desde a operação para que se organize isso? Então, na época que a gente estava no auge de implantar as três linhas de defesa, amadureceu-se um mercado, especialmente no Brasil, porque isso já vinha nos mercados mais maduros, vamos chamar assim, o americano, culminando com o lançamento aí da lei regulamentada em 2015, pelo decreto 8.420. E nesse período, quer dizer, entre 13 e 15, o que acontece no Brasil? É deflagrada a Operação Lava Jato, que eu acho que foi um outro marco que a gente não pode abrir mão do que foi uma mudança de Operação Lava Jato e todas as suas consequências, especialmente
mostrando que cadeia era para todo mundo, que no Brasil também tinha crime do colarinho branco, coisa que a gente não viu nos Estados Unidos, começou-se a valorizar os programas de integridade corporativa, que nada mais é do que o próprio compliance. Então, essas coisas vêm se somando ao longo desses períodos, e a gente também, obviamente, na Eletrobras, se organizou em função desses eventos. Você passa para mim, por favor, Adriano? Próximo. Então, olha só, para definir melhor como é que a gente se organiza e como é que a organização ela deve ser vista e olhada para que seja implantado e estabelecida uma cultura de risco e compliance, as linhas de defesa. O que são? A organização, você vê ela basicamente em duas grandes etapas horizontais, aí, duas partes, né, da organização. A primeira delas é a alta administração, com os órgãos de governança, conselho, comitês, e a própria decisão. O segundo bloco são as 3 linhas de defesa que a gente fala na parte que executa as atividades para o objeto social da empresa. A primeira linha de defesa é aquela atividade que está relacionada ao porquê, à existência da empresa. Então, são as funções operacionais e elas são responsáveis por gerenciar o risco que ela tem, seja de operação, no caso nosso, seja de manutenção das minhas redes, seja de financeiro, seja de pessoal. Eu estou na primeira linha de defesa, executando uma atividade que está me ajudando a empresa a alcançar os seus objetivos para o qual ela foi criada no nosso a segunda linha de defesa, ela vai instruir a primeira linha com metodologia e supervisão de como se fazer segurança, saúde e meio ambiente, orçamento e planejamento, conformidade, que é o compliance. Então, quer dizer, eu tenho a segunda linha de defesa, que são as atividades de supervisão e de consolidação do que se faz na primeira linha de defesa, que é aquilo que eu comentei, ela age transversalmente na empresa, ela atua independentemente, ela não faz o gerenciamento de risco, não é feito para si só, não é uma área que cuida de todo o risco da empresa, ela consolida a gestão de risco que tem que ser feita e conduzida e executada pelas áreas operacionais da primeira linha de defesa. E a mesma coisa com qualidade, uma coisa com conformidade. Por último, a auditoria interna, ela vem certificar se a primeira e a segunda linha de defesa estão atuando de forma adequada. Se não tiver, ela vai apontar onde é que estão falhos para que sejam remediados a tempo de quê? De que você seja auditado por um auditor externo ou por um órgão regulador, ou ANEEL, TCU, CGU, a gente possa ser fiscalizado e auditado sem incorrer em multas, autuações ou ressalvas, seja o que for. Então, o que significa? Quando eu tenho uma ressalva de auditor externo, uma responsabilização de um órgão regulador, significa que eu falhei na primeira linha de defesa, não foi detectado pela supervisão da segunda, ou foi detectado na supervisão da segunda linha de defesa, mas não houve tempo de se... pode não ter sido detectado pela auditoria interna, ou foi detectado, só não teve tempo de remediar, e, portanto, houve uma falha que fugiu do universo da empresa e cria exposição. E a exposição significa o quê? Afeta a nossa reputação, seja de que nível for. Então, essa era uma ideia. Por favor, Adriano. Adriano?
E na Eletrobras, para a gente fazer isso funcionar, e aí eu estou falando bem especificamente sobre riscos de conformidade, a gente tem uma diretoria que tem, debaixo da diretoria, a governança corporativa e os órgãos que a gente chama de compliance, que são eles estão aí no guarda-chuva da ISO 19600, que é o sistema de gestão do compliance, que é a integridade corporativa, conformidade de normativos, e também está pontilhado, porque isso é um comitê, não é uma unidade organizacional, é o CSI, que é o Comitê do Sistema de Integridade, temos representantes da CHESP e como das outras controladas, que sentam aqui para tratar da gestão e tratamento de denúncias. Na Superintendência de Riscos e Controles, eu tenho a gestão de risco propriamente dito, controles internos e segurança da informação. Você passa para mim? Está com a LGPD aí dentro, né? Sim, segurando a informação, sim. Isso. E essa diretoria que está olhando nesse gráfico, ela reporta, ela tem que dar satisfação aos conselhos, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Comitê de Auditoria e Agilidade, porque a gente cuida das indicações de representantes. E essa, como eu mencionei para você pode mudar, Adriano, por favor. Essa diretoria, ela também tem uma ascendência, vamos falar assim, sobre cada uma das controladas, onde, reportando ao presidente, eu tenho uma gerência ou uma coordenação, essa configuração aqui, ela pode, por sinal, ela vai ser padronizada em um futuro breve, porque a gente já está analisando uma repadronização desses processos, e agora vai ser um pouco a vez da governança e da área de governança, risco de compliance, porque ela já é diferente, como eu mencionei no início dessa conversa nossa, ela não tem um par direto na diretoria, então ela já tem uma estrutura diferenciada. Então, isso aqui, gente, é o que faz, e eu falo para vocês, ele é extremamente complexo você lidar com diversas empresas controladas, do porte que são, da complexidade que são, com SPEs ligadas a ela, para cuidar de temas que tem que ter um único direcionador, porque busca uma unidade ou um compromisso comum de que é preservar a organização e atingir seus objetivos estratégicos. Então, não é uma coisa que é fácil, mas ela consegue com algumas ferramentas que a gente foi desenvolvendo e que nos ajudou a atingir esse objetivo. Muda para mim, Adriano, por favor. E, como se não bastasse, a gente ainda surgiu agora com a Covid e teve que mostrar que essas ações tem que manter, especialmente num momento de crise como os que estamos vivendo, ela também tem o viés do compliance e da integridade, que deve acompanhar todas essas questões para que a gente não descumpra normas mesmo éticas num momento como é esse. Então, a gente tem que adaptar a todos, para proteger os nossos empregados, para regrar nossa relação com o mundo externo, restrição de viagem, a questão de consultores, que a gente tem muito, preservar o nosso caixa, né? E manter a liderança à frente. Para quê? Para que nós que somos que somos responsáveis por serviços essenciais, a gente possa conduzir todo esse processo de forma segura e com qualidade, né? E sem deixar faltar. Passa para mim, Adriano, por favor. Isso
Então, o tema, pode mudar, Adriano, para preservar o tempo aqui. Então, como é que a gente atua? O que, que eu acho? Se vocês falassem comigo assim, fala como é que é o funcionamento, num único slide, eu iria trazer esse slide. Por isso que eu quero estar mais focada nessa questão, para mostrar para vocês como é que se interrelacionam todas essas questões que, no fundo, vai nos propiciar a ter uma geração de valor, tá? Eu tenho, na base desse slide aqui, eu tenho dela do lado, olhando aí pelo lado esquerdo, eu tenho toda a parte de planejamento estratégico e desempenho empresarial. Quer dizer, eu preciso de o que é a visão de negócio, os valores da organização, tá? Eu preciso de entender como é que isso é medido e refletido para que eu desenvolva o quê? Um programa de gestão de risco que preserve os valores que estão definidos na visão estratégica. Certo? Certo. E quem é que... Me chamou? Não, né? Eu tenho uma estrutura de processo, uma arquitetura de processo que vai ajudar com que a nossa primeira linha de defesa atue, desempenhe com uma inteligência de risco. Então, eu faço uma matriz de risco, eu priorizo esses riscos, um deles se materializar, eu faço um risco de fraude, e eu faço uma análise de fraude e de corrupção, que é qual é o nível de exposição que a gente pode ter na nossa atividade, e a gente já sabe que é alta, porque a gente é uma empresa estatal, a gente já tem essa confusão de público e privado, né? Ela é uma coisa meio mista mesmo, ligados a proteger ou mitigar esses riscos, avalio esses controles através da certificação de SOX, eu indico pessoas, eu preservo estatutos e códigos de ética, conduta, integridade, desenvolvo políticas para que essa organização como um todo, ela possa funcionar de uma forma harmônica e preservando o valor, ou na verdade garantindo o valor através de liderança, num ambiente que preserve saúde, segurança, valor, responsabilidade social. Pessoal, quem tiver com o microfone ligado, desligar o microfone, por favor, deixar só a Lúcia com o microfone ligado. Lúcia, só fazendo uma provocação, só pegando esse mapa aí, eu não vi no anterior, nesse, a questão do Comitê de Auditoria Estatutária. Para você linkar também com isso, o papel do CAI. Olha, o papel, esse aqui nós estamos falando de tudo que é abaixo não tem aqui os níveis de governança. Quando você fala na governança, a gente fala na administração das estruturas de governança, tá? O papel do CAI, ele é supervisionar essas questões todas, toda essa área aqui de GRC, que é governança, risco e compliance, ela está sujeita a um oversight muito forte do CAI. Tá? Então, a gente responde, eles é que validam primeiro, porque eles fazem um filtro para o Conselho de Administração. Então, mapa de risco, apetite a risco, isso tudo é discutido com eles, também no Comitê de Estratégia, que eu tenho aqui, o planejamento estratégico, ele é algo que é definido originariamente pelo Comitê de Estratégia, que apoia também o Conselho de Administração. Então, você vê traços dos comitês que suportam a alta administração ou suportam o Conselho de Administração nestas atividades, porque são todas avaliadas, supervisionadas, tá? E esse é o nosso grande desafio, é conseguir fazer com que esses programas sejam efetivamente unificados. Eu falo até o nosso programa de integridade, propriamente dito, talvez até a gente falando bastante, bem honestamente para vocês, pelo trauma que eu acho que foi na época da Operação
Jato, que coincidiu aí toda a investigação, processos que já tinham sido implementados nas empresas Eletrobras para fazer uma investigação interna e ver se haveria alguma relação ou algo que a gente tivesse que tomar alguma iniciativa aí administrativa, já estava em andamento. Eu cheguei na Eletrobras em 2010, mas cheguei no auge da crise. A gente estava com ação, não estava sendo negociada na Bolsa de Nova York, porque tinham sido suspensas, a gente estava com o risco de ser cortado. Então, a gente montou um programa de integridade que compilou aquilo que era feito de forma fragmentada nas empresas do grupo, num único modelo, com única identidade. Até o nosso, eu devia ter aberto ele aqui, não trouxe, essa mandala aqui do programa de integridade, da programa Eletrobras 5 Dimensões, como ele separa o nosso programa de integridade e compliance. Ele foi montado, foi estruturado num prazo, eu acho que recorde, e agora nós estamos ganhando só musculatura, é o que eu falo. Então, nós já estamos na adolescência, partindo para a fase adulta. A gente nasceu há 4 anos atrás com uma estrutura forte, e isso aqui é que nos deu a chave de liberdade dos reguladores americanos, que é o problema da nossa exposição que a gente teve com a questão da Lava Jato, com as questões de corrupção. A gente está liberado, né, que a gente foi avaliado pelo DOJ americano, que é o Departamento de Justiça, também pela SEC. O DOJ, ele declinou em nos processar, foi mais vítima do que culpado pela aquilo que a gente apresentou, e entendeu que o nosso programa, aquilo que a gente estava implementando para remediar e evitar que essas coisas viessem a acontecer novamente, estava no bom caminho. Então, a gente teve um belo feedback deles nesse sentido. A SEC também foi muito bom o feedback. A gente fez um acordo com a SEC americana, que ela concordou com os mesmos aspectos, ela só nos multou porque ela não pôde deixar de desvincular o que tinha acontecido especificamente na eletronuclear, que culminou, inclusive, com a prisão do ex-presidente, que foi Petrobras, vamos falar assim, não é? Então, essa questão, ela fez com que a gente fosse multado pela SEC, porque a SEC olha controle interno, a estrutura, como a gente falou antes, questão de SOX, né? E elas falam, olha, vocês têm um ambiente fraco de controles internos. Ele é apontado isso nos documentos que vêm aqui para a SEC, que é o 20F. Então, vocês que apresentam fraquezas materiais já não pode deixar de criar um nexo causal no que aconteceu numa das empresas, com um ambiente fraco de controles, porque quem sabe se esse ambiente não fosse mais forte, isso não poderia ter sido evitado. Então, é aí que vem a nossa busca de uma mudança, não só em termos de governança corporativa, o que mais afetou, como na parte de controles internos, que a gente tem que trabalhar muito ainda, porque a gente não conseguiu se livrar ainda das fraquezas materiais. Então, a gente sabe que a gente só conseguiu, no ano passado, ter os sistemas unificados numa única base, isso facilita, só que agora nós temos que robustecer essa estrutura que foi criada. Então, gente, eu acho, Adriano, que é basicamente isso. Os demais que eu ia comentar aí, eu posso até deixar essa apresentação, eu falo só um pouquinho de... rapidamente aqui, talvez para dar, você possa, a reputação promove legitimidade e competitividade, que eu acho que aí tem um ponto importante, que basicamente me parece ser já um pouco do produto do trabalho do compliance, que gera reputação, e a reputação promove esses outros aspectos de negócios, né? Que você falou tão bem aí da Bolsa de Valores, do Departamento de Justiça americano, enfim, como esse trabalho que foi realizado, isso impacta para quem tem, como a Eletrobras, negócios na Bolsa, né?
ou esse outro aspecto aí que você falou também, a criação de valor, né? Exatamente. Então, eu acho que são pontos interessantes de produtos do trabalho. Deixa eu só mostrar esse último aqui, esse outro aqui, você falar um pouquinho disso, que nos documentos do grupo isso tem aparecido, e até para os que são do grupo e os que também não são, possam ver essas certificações que esse trabalho proporcionou. É o que eles têm nos trazido, né? Exatamente. A gente tem o IGCEST, a gente é no nível 1, a CHESP também e também foi pontuada no nível 1, que é o melhor nível de é o indicador de governança da CEST, e ela avalia a adequação à lei das estatais. Então, a gente teve a Eletrobras, ela pontuou nas 4 últimas versões desse prêmio na pontuação máxima. E todas as controladas estão no nível 1, então também foi um resultado bastante significativo para o grupo. Quer dizer, na B3, diga. Não, eu digo, isso traz um imenso valor. Sem dúvida. Para a empresa, né? Inclusive, para que a gente tenha a compreensão, como isso, até mesmo nos negócios da empresa, por exemplo, se há necessidade de tomar empréstimo, os juros diminuem pela qualidade da integridade, isso tudo conta muito para o negócio. Não é só uma marca, né? Um selo. Isso mesmo. Na B3, a gente também tem a certificação de um programa que chama Destaque em Governança de Estatais. Ela tem uma premiação, assim, um programa, né, que ela chama, e a gente cumpriu aí com todas as medidas obrigatórias. A Transparência Internacional, ela fez uma pesquisa, essa pesquisa é de 2018, tá, gente? E eu não sei se ela foi renovada, mas o que eu tenho certeza é que a Eletrobras, ela foi uma das 9 empresas que obtiveram a pontuação máxima no pilar de integridade. Então, a gente pontuou, gabaritou nesse pilar. E agora, essa pesquisa, ela era em integridade e governança. E governança, com alguns aspectos que são característicos de empresas estatais, a gente normalmente não pontua o máximo, não só a gente, como outras estatais. Porque você tem sempre algumas questões, quando você olha para esse lado aí de transparência, tem essa confusão do papel do Estado junto, e isso faz a gente perder um pouco pontuação nessa questão. Com relação aos nossos auditores, isso aí, a gente, desde do segundo, olha, em 2016 a gente fechou o programa, a gente tinha uma fraqueza material naqueles 20F que a gente estava com o arquivamento em atraso, uma fraqueza material específica sobre o programa de compliance, que a gente não tinha um programa de compliance estruturado. Em 2017 ele já caiu, e a gente nunca mais teve problema sério levantado no programa de compliance. Quer dizer, a gente tem melhorias para ser implementadas, mas a certificação não pontua negativamente nada ligado ao programa. Nós ganhamos um prêmio Ética nos Negócios, fomos vencedor em 2018 também. Em 2019, a gente foi um dos 3 finalistas, não levamos, mas já foi uma honra muito grande no prêmio ODS Brasil, acho que foi bem legal também. E eu também ainda fui premiada, né? Eu fiquei um pouco envergonhada de estar com esse slide ali. Dá nisso a gente pedir à turma para poder preparar alguns slides para poder falar, né? Mas justamente é legítimo. Eu vou encerrar aqui a apresentação. Basicamente é uma coisa que eu digo muito aqui, a gente deve sempre, a premiação, tanto coletiva quanto individual, ela é sempre algo que você, evidentemente, com todo esse trabalho que tem feito, a gente vê aí os excepcionais resultados. Eu queria, Lúcia, antes de passar eventualmente para participantes fazerem algumas perguntas, eu queria que você falasse um pouquinho uma coisa sobre aquela questão da matriz de risco, que é um outro campo. Como é que aquela matriz de risco é construída
e como é a utilidade, como é que ela é utilizada no dia a dia decisório da empresa, nas estratégias. É um outro campo de trabalho interessante. Como é que vocês constroem isso? Como é que as empresas participam dessa construção e como isso interfere no processo decisório estratégico da empresa? É o seguinte, Adriano, esse é um dos processos que a gente tem buscado maior alinhamento entre as empresas. Hoje a gente trabalha com uma única matriz de risco, então isso já é positivo, tá? A gente tem uma matriz de risco e você tem os riscos que a gente olha do ponto de vista consolidado, tá? E como é que a gente faz? A matriz de risco ela é uma matriz padrão, onde você vai descendo, conversando com cada uma das áreas que são responsáveis pelos riscos que estão naquela matriz, você vai avaliar se esse risco ele está presente e quão forte ele está presente. Se ele é algo com a probabilidade, ele é inerente do seu negócio, se ele é menos importante para o seu negócio, tá? Se aquele risco se materializar dentro da organização, se o impacto dele vai ser significativo ou não. Então, a gente plota tudo isso num gráfico, risco a risco, conversando com todas as... Isso começa, a primeira decisão, tem um comitê de risco que é formado por gestores de risco, os gerentes de risco de todas as empresas, se reúnem periodicamente, não há uma periodicidade clara, mas eles se reúnem, e especialmente quando tem essa fase de planejamento, então tem os gestores, sentam, cada um leva para a sua casa e começa a discutir nas diretorias, e aí, isso que ainda não está unificado, eu não sei, por exemplo, na Chess, se você já chegou a ser entrevistado, mas com certeza os seus gerentes, superintendentes o foram, certo? Uhum. Então, a gente está, quando eu estou falando que a gente está ganhando um pouco mais de estrutura e maturidade em risco, é para buscar que isso chegue mais como protagonista e não que a gente possa ser mais proativo e não reativo na questão de risco. Porque não adianta você perseguir o risco, eu sempre falo muito isso, né? Pô, agora teve a pandemia. Alguém pensou em risco de pandemia? Não, sinceramente, nós não pensamos em risco de pandemia. Certo? Eu acho que pouquíssimas empresas, organizações pensaram nisso, a gente nunca pensou. Hoje a gente está preparado, já temos até protocolos e temos tudo, né? Você participa disso ativamente, está sabendo como é que a coisa é feita. Então, é isso que é ganhar maturidade, é a gente trabalhar com essa estrutura. Então, a gente fazendo essa avaliação, esse levantamento, a gente prioriza os riscos que vão ser monitorados durante aquele ciclo, que é um ciclo de 1 ano, normalmente. Então, a gente escolhe os riscos dado ao seu posicionamento no mapa de risco e aquilo é distribuído para as empresas. Então, cada uma das controladas, ao pegar aquele portfólio de riscos que tem, né, aquela carteira de riscos que foi definido para o Grupo Eletrobras, ele vai olhar assim, olha, a Chess vai pegar e falar, esses são os riscos priorizados para as empresas Eletrobras. Mas vai virar assim, tem um risco aqui que não se aplica para a Chess. Ela vai simplesmente justificar e vai falar, esse risco eu não vou priorizar na Chess, porque não faz sentido. Até dou um exemplo, que é claro que é uma empresa que é única que a gente tem. Nós temos riscos priorizados que é específico de energia nuclear. Então, tem, porque eu tenho a questão de resíduos nucleares, que é muito séria do ponto de vista ambiental. Isso está priorizado, mas o único que tem que atender isso é eletronuclear. Entendeu? Ao mesmo tempo, vocês podem ter, do ponto de vista da Chesf, então, por isso que é importante, na hora que leva aqueles riscos, fora aqueles que não são aplicados, eles têm que ser priorizados na Chesf também. Então, vai ver como é que a Chesf está gerindo para se proteger da materialização de risco. Ô, Lúcia, aqui, inclusive, Karen e a equipe têm feito um trabalho excepcional, né, sob a sua liderança, e um dos temas que eu acho que também interessa a todos de várias áreas, porque hoje isso é um aspecto universal e que na própria Eletrobras hoje, o grupo, isso está vinculado agora a você e também nas empresas vinculadas aos seus espelhos, que é a questão da LGPD.
como é que você situa justamente a LGPD, ela ficar, essa questão da segurança da informação vinculada ao compliance? Qual é, do ponto de vista de concepção mesmo do compliance, o sentido disso? Como é que você analisa essa extensão de trabalho, inclusive, que agora parte, inclusive, da TI nessa área está vinculada à compliance? Qual é a análise que você faz disso para a gente? Deixa eu ver se houve algum probleminha com a Lúcia. Deixa eu ver se temos. Provavelmente houve alguma queda de internet dela. Enquanto eu vejo aqui se ela retorna. Oi, Adriano. Oi, Lúcia. Caí aqui, não conseguia voltar. Foi, estava ali aguardando. Sim, então, eu não sei se ouviu, eu pergunto assim, essa novidade da LGPD, quer dizer, parte da segurança da informação ficou vinculada ao compliance. Como é que você analisa isso, quer dizer, essa iniciativa, o que é que muda? O que foi que fez a gente trazer isso para a conformidade? Bom, LGPD é uma lei, então isso seria muito fácil justificar que é por questões da lei, tá? Mas o que a gente pensou nesse momento? A gente primeiro criou uma área de segurança da informação, tá? Não existia uma área com este foco dentro das nossas organizações. A gente tinha na área de TI uma área, sempre teve a área preocupada com segurança de dados, certo? Ataque cibernético e tudo. Mas não era só isso, a gente precisa de gerenciar a nossa informação, tá? O que é informação sigilosa, confidencial, o que é setorial, como classificar essa documentação. A gente tem essa questão que eu sempre digo, estatal, gente, não é mais simples, é mais complexo. A gente tem que fortalecer algumas questões, e uma delas é lei de acesso à informação, a gente está sujeito a isso. Então, a gente precisa de ter cuidados que vão além do sistema, além de TI, tá? Então, a gente viu que isso deveria estar na segunda linha de defesa. E entendemos que, como ela acaba que a gente tem uma série de normativos que tem que ser seguidos para isso, que o lugar ideal seria dentro da conformidade, tá? Do compliance. Então, e o que a gente fez para poder atender? Porque não adianta também você pôr só alguém que conheça normativos e informação, e se não conhece sistema. Hoje quase tudo é sistematizado. Então, a gente puxou alguém de TI para liderar essa área para a gente. Então, a gente traz uma competência, mas a visão deles tem que ser mais ampla. E da mesma forma que a gente fez com a criação da área de integridade, de compliance, da gestão de risco, a gente está pedindo que a gente orientou as empresas para que criassem também uma área dedicada a isso. Até porque, com a LGPD, a gente tem muitas atividades que vão ter que ser implementadas, né? E vocês já estão, né, no curso dessas implementações também, que elas requerem uma dedicação exclusiva. Tá? E isso pode ter penalidade depois. Para os participantes, a partir de agora, quem desejar pode ligar o microfone e a câmera e participar do diálogo fazendo perguntas. Sintam-se todos em casa e à vontade. Enquanto isso, Lúcia, eu vou fazendo mais uma colocação para você. Veja, um outro grande desafio, e isso é muito comum nas empresas hoje, sobretudo aquelas que têm ações cotadas em bolsa, a questão da SOX, né? Das fraquezas materiais. Isso tem sido algo, inclusive, no próprio slide que você coloca de atuação. Eu até pontuei na abertura falando que foi a partir da Lava Jato que no Brasil se acentuou, mas como você mostra naquela linha do tempo, a Enro, aquele problema que houve de uma gigante americana do setor elétrico, se não me engano era do setor elétrico, a Enro, né? E ela quebrou e deixou os acionistas numa situação terrível. Enfim, e dali foi observada uma série de fragilidades de controles corporativos, é quando surge a SOX, né?
E aí eu pergunto, Lúcia, dentro da aplicação da SOX, dessa atividade que tem sido feita com tanto cuidado, com tanta atenção, as fraquezas materiais, enfim, do ponto de vista operacional, como é que vocês têm trabalhado com as subsidiárias, com o próprio Grupo Eletrobras? Para quem não é do setor ou quem não é das empresas do Grupo Eletrobras, para se ter uma ideia da importância desse trabalho. Como é a busca da atenção a todas as fraquezas materiais que atendam à lei SOX? Gente, isso é um trabalho desumano, porque ele é um trabalho desumano porque a gente não tem isso automatizado ainda, como deveria ter, mas estamos chegando lá, tá? E eu tenho certeza que eu acho que aí no ano que vem a gente já vai ter um quadro um pouco diferenciado, porque a gente adquiriu o módulo da SAP que tem controles, riscos e controles, e a gente vai poder fazer isso de uma forma mais compartilhada e de uma forma mais automatizada. Mas como é que é feito esse negócio? A gente usa o SharePoint hoje, mas primeiro foi mapeado lá no passado já os processos que geram as informações financeiras, que são aqueles que estão suscetíveis à certificação de SOX, tá? Agora, quais são os processos que geram informações financeiras? Todos, né, gente? Quase todos. É difícil você falar que tem um processo que não gera, né? Então, vamos falar que você falou que aqui tem muito advogado, que é como você. Você vai falar, não, o jurídico não tem. Tem. Eu posso ter contingência e é dos piores, é um dos mais difíceis da gente ver, porque tem muita questão julgamental, né, que você tem que avaliar. Não é só ter um controle. Primeiro, ter um controle de processos atualizado. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. De uma forma que você consiga extrair dali um status, colocar o julgamento do advogado de qual é a chance de êxito ou não naquele processo e quantificar ainda quanto é que eu devo perder. É um negócio extremamente... Recentemente aqui, Lúcia, teve uma discussão muito interessante num caso concreto, o Aaron está aqui e recorda bem disso, como isso tem uma série de nuances e que impactam os resultados, inclusive, do grupo, né? Exatamente, exatamente. Então, esse trabalho, gente, ele é feito, então ele foi feito esse mapeamento de todos os processos que afetam, para falar assim, olha, isso aqui ele tem que ser certificado, então quais são os controles que eu tenho? Tem uma matriz de controle, que é a tal da MOC, é o nome que se dá a ela aqui, a matriz de controle, que descreve o controle que é feito, é com base naquilo que um auditor interno vem primeiro avaliar em nome da administração, que a administração também certifica, e depois o auditor externo vai avaliar também, vai fazer a seleção dos testes que ele vai fazer, e ele vai percorrer aqueles controles, vendo se a descrição que está na matriz coincide com o que a pessoa está fazendo na vida real, e se aquilo que ela faz efetivamente mitiga o risco que eu tenho de fazer um registro indevido, um cálculo indevido ou uma demonstração indevida daquilo que eu preciso de apresentar nas minhas demonstrações financeiras. Então, eles olham, o olhar da certificação são sobre todos esses lados. E esse que é o papel do auditor de testar esses valores. E o papel do executor é manter essa matriz o mais atualizado possível. Qual é o nosso desafio maior, Adriano? E isso quase em tudo. Se você for, tá vendo que sempre que eu falo controle, compliance, eu estou falando em risco também, né? Por isso que a gente tem que estabelecer uma cultura de risco, ou que os consultores chamam muito de inteligência em risco. Né? A gente tem que estabelecer uma inteligência de risco dentro da nossa organização, que cada um, ao exercer a sua atividade, saiba os riscos que ele tem, envolvendo certificação, envolvendo o sucesso daquela atividade para que ela está desenhada para ser feita, né? Então, ele tem que ter uma visão de risco muito boa para falar, para evitar que esses riscos se materializem e eu faço isso corretamente, eu estabeleço isso tem que estar documentado, quer dizer, o meu controle tem que estar documentado e o que eu executo tem que coincidir com o que eu documentei, porque o auditor vai checar isso.
No final, o auditor faz uma coisa que a gente chama de cara crachá, desde um programa do Jô Soares. E aí, o que a gente fala é o seguinte, se a cara não bater com o crachá, o auditor vai te pontuar e vai falar que você tem um gap de controle. Tá? Porque aquilo que está na sua matriz não coincide com o que você faz na prática. Uhum. E não adianta você fazer se você não documentar, porque ele fala assim, controle que não está documentado, para mim, não existe, porque eu não provo que ele existe, por mais que você faça. Então, esse é um desafio cultural. Quando a gente fala em termos de controle, é ter cultura de controle. Que enquanto as pessoas não entenderem isso, o que vai ser um processo desse? Penoso, ele vai achar que é um processo que custa para ele, e se ele entendesse isso como uma parte natural de um processo de execução das suas atividades, isso não seria tão penoso. Então, a gente tem que ajustar a cultura para que não seja uma coisa adicional, para que eles entendam que isso tem valor, isso gera valor para a organização, porque uma falha que dá nisso, eu posso ser pontuado lá, isso destrói meu valor em reputação, eu vou ter um certificado sujo. E eu contribuí com aquilo porque eu não fiz o meu papel direito, documentado, entendeu? É essa que é a cultura que a gente tenta implementar. Isso é muito legal, Lúcia, porque numa linguagem simples para todos é justamente isso. Compliance, no final, gera um produto que é a reputação. Esse é o grande valor, né? Que isso tem valor, isso é precificado pelo mercado, né? E é essa a busca constante. Pessoal, nós estamos a 1 hora de conversa. Eu pergunto se alguém quer fazer alguma pergunta, Lúcia. É a oportunidade. Fiquem à vontade. Todos estão tímidos, então nós vamos ficar para uma outra oportunidade. Alguém deseja fazer alguma colocação? Então, Lúcia, deixa eu lhe dizer, eu quero lhe agradecer muito por essa conversa nossa, por essa apresentação sua. E deixa eu lhe dizer, eu já fiz todas as observações e elogios justos e merecidos a você. Eu quero dizer a você que essa conversa nossa aqui, a apresentação que você fez, esse vídeo ele vai estar disponibilizado. E veja só que interessante, toda essa abordagem que você faz, muito clara, e dá, as pessoas às vezes ficam com o conceito de compliance, mas sem uma identificação objetiva, uma representação do que esse termo, essa palavra significa. Sua exposição ela é muito boa, porque ela deixa a quem assistir a esse vídeo com a visão mais clara da importância e da prática do compliance numa empresa. E veja, isso é tão interessante porque hoje, no Brasil, se discute muito compliance em função da Lava Jato em particular. Por exemplo, não é só na área corporativa, na área política hoje, os partidos políticos que querem se portar também, se apresentar sério para os órgãos de controle, para o Tribunal Superior Eleitoral. Veja que antigamente ninguém falaria sobre isso, hoje cabe o compliance também. Então, você vai em várias áreas, hoje, essa é uma questão que é da ordem do dia. Sim. Então, Lu, eu queria lhe agradecer muito pela sua fala aqui conosco. Isso, a gente que está no Grupo Eletrobras, a gente vê que essa é uma área que tem se desenvolvido muito, chega-se, sim, à minudência, as áreas de auditoria interna, as áreas de compliance de cada empresa funcionam, isso não é retórica, tudo que a Lúcia está apresentando aqui, a gente vai realmente na prática, na vivência, no detalhe, é desafiador, né? E por isso, Lúcia, eu queria lhe agradecer, dar os parabéns e deixar para você dar as palavras finais para todos os que estão aqui na sala, mas para todos os que assistirão quando isso for para as redes sociais. Tá. Olha, gente, eu tenho só a agradecer a oportunidade de estar falando aquilo que é o que eu respiro, né? O que eu faço. Então, é muito assunto. Vocês desculpem se eu às vezes não consigo ser objetivo, atacar uma questão só, porque é um assunto que dá margem para tudo. E o que eu gostaria de deixar, eu acho que essa mensagem eu gosto de deixar para as nossas empresas, para os nossos empregados, para que valorizem as atividades de risco, controles e integridade.
Veja só, o momento que a gente está vivendo agora, uma pandemia, a gente fica achando que essas coisas, assim, primeira coisa que todo mundo que às vezes quer abrir mão é do aspecto da integridade, porque emperra, porque eu tenho que fazer isso e aquilo. Pô, suprimentos, gente, já teve uma flexibilização de você ter uma agilidade maior. Agora, não esqueçam, integridade é importantíssimo. Olha o que está acontecendo em alguns governos que não prestaram atenção. Ontem teve uma operação aqui no Rio de Janeiro, vocês todos devem ter visto. E por quê? Porque os secretários aí de saúde, ou o pessoal já tinha sido mandado embora também por causa de escândalo na área de compra de emergência no momento de pandemia. Então, o governo de Santa Catarina pagou 30 milhões, não sei, para uma fábrica desses produtos respiradores, que era aqui em Nilópolis, no estado do Rio de Janeiro. Como é que paga adiantado por um negócio, uma fábrica que não tem expertise para isso? Rio Então, Grande do Norte também pagaram adiantado agora, estão noticiando. então, eu não sei se é o desespero, ou se é má fé, ou se é o que for. Então, eu acho que a gente precisa de ter isso na veia. Nós não queremos mais estar associado a nenhum incidente de corrupção. Então, ontem, o que foi que eu passei boa parte do meu dia enchendo as pessoas minhas lá de integridade, que já devem ter entrado em contato com a Chesf, nas nossas pessoas também de integridade, que já temos um blacklist, já que nós podemos comprar essas questões que nós estamos querendo comprar mesmo, não só para o nosso consumo próprio, como máscaras e equipamentos dessa natureza, a gente também vai... nós estamos com esses processos de doação, né, também para essas questões. Então, eu já mandei soltar com urgência. Nós temos que ter uma lista negra. Para compra direta, é vetado, é vetado. Se tem nome sujo na praça, não compra desse. Não faz sentido a gente se associar para doar uma coisa a alguém que não tem boa intenção. Então, isso aí é o mínimo que a gente pode fazer. Então, integridade, a gente está em tudo. E ele é que vai dar valor para a nossa empresa, é isso que é o valor junto com aquilo que a gente dá o nosso sangue aqui diariamente, é fazer a coisa direita, a coisa certa, tá? Porque o certo é o que vale. Tá bom? Era isso, gente. Muito obrigada mesmo. Foi uma honra estar com você. Lúcia, então eu agradeço. Nesse instante eu paro a gravação. Lúcia, aí eu me despeço, então, com